Olá, eu sou o Luiz e esse é o Ecos do Marajó. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 30. Hoje vamos conversar sobre um tema que mistura ciência, memória e territórios: as escavações arqueológicas em Anajás, no arquipélago do Marajó. Essa retomada faz parte do projeto Amazônia Revelada e traz não só descobertas científicas, mas também o envolvimento direto com as comunidades locais, algo essencial quando se fala em patrimônio cultural. Para essa conversa, temos duas convidadas muito especiais, que são Maiara Mariano, arqueóloga paraense, com experiência no chamado Marajó das Florestas e na região da Flona do Caxiuanã. E também Erendira Oliveira, arqueóloga e doutora, coordenadora do projeto Amazônia Revelada, com uma trajetória dedicada à arqueologia amazônica. Antes de começar o nosso primeiro bloco, dê uma saudação aqui para o pessoal que está acompanhando o podcast. Prazer, aqui quem fala é Erendira. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de participar desse podcast e poder compartilhar com vocês um pouco de como tem sido esse projeto, que tem um potencial não só para entender a arqueologia do ponto de vista das sociedades antigas do Marajó, mas sobretudo como essa memória e esse passado eles se articulam com o presente e como se dão essas relações com as pessoas no momento atual em que a gente vive. Ou seja, como a colaboração entre diferentes pessoas que se relacionam com a arqueologia é fundamental para a gente pensar formas de proteger e comunicar esse patrimônio. Olá, pessoal, eu sou a Maiara. É um prazer enorme estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Agradeço demais a você, Luiz, pela oportunidade, pela paciência. Não foi fácil encaixar essa agenda, mas ainda bem que agora deu certo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, especialmente porque eu conheci o trabalho do Luiz de divulgação ainda no YouTube. Desde o ano passado a gente vem conversando e trocando figurinha sobre tornar essas pesquisas no Marajó mais acessíveis, especialmente para quem vive na ilha. Então, muito obrigada pelo espaço e pela parceria. Erendira, para abrir o nosso papo, como começou essa nova etapa das escavações em Anajás? Bom, com relação à tua pergunta, eu queria começar dizendo que essa etapa de escavação em Anajás, ela faz parte de um processo maior de retomada das pesquisas arqueológicas no Marajó, com novos enfoques e metodologias. Primeiro, a gente precisa destacar o protagonismo dos moradores locais, principalmente professores e gestores de Anajás, que, quando identificaram esses achados arqueológicos na seca de 2023, eles prontamente se mobilizaram e deram o passo inicial para essa parceria com o Museu Guild e com o projeto Amazônia Revelada. Então, a gente pode dizer que essa nova fase ela nasce de uma junção de fatores. De um lado, tem a demanda local, com a comunidade de Anajás querendo proteger e valorizar o seu patrimônio, e do outro lado, tem o projeto Amazônia Revelada, que é voltado justamente para identificar e proteger sítios arqueológicos na Amazônia, usando tecnologias modernas como o LiDAR, mas sempre priorizando o diálogo e a colaboração com as comunidades que se relacionam com esses sítios arqueológicos. O Marajó ele é uma das áreas consideradas prioritárias nesse projeto. Isso tanto pela riqueza do patrimônio cultural, quanto pelos efeitos que essa região vem sofrendo com a emergência climática. Esse projeto ele foi desenhado então a partir de uma articulação do Museu Guild, junto com professores, gestores e comunidade geral de Anajás, e com o projeto Amazônia Revelada, resultando na formação de uma equipe interdisciplinar que hoje está pensando não só a pesquisa de arqueologia em campo, mas também formas de devolver esse conhecimento para a população, com ações educativas, por exemplo, com processos de musealização e de gestão compartilhada. E aqui é importante lembrar e agradecer as pessoas que vêm sendo fundamentais nesse processo.
Uma delas é o professor Rocimar Nóbrega, da Secretaria de Cultura de Anajás, que tem sido um importante interlocutor no projeto. O professor Edne Maués, de Santa Cruz do Arari, e também os artesãos Ronaldo Guedes e Silene Andrade, que conceberam o ateliê Arte Mangue Marajó, em Soure, e que é um espaço de revitalização e de continuidade dessa tradição cerâmica marajoara. E aí, no fim das contas, o que a gente tem aqui é isso, uma pesquisa arqueológica que nasce do encontro entre eventos climáticos extremos, como a seca de 2023, e o esforço coletivo de várias pessoas, de comunidades, instituições de pesquisa, projetos, que visam principalmente proteger e valorizar esse patrimônio. E, Mayara, no meio de tudo isso, como que a seca extrema do ano de 2023 impactou o início dos trabalhos de campo? Sim, essas secas nos últimos anos, elas têm sido mais intensas, né? A gente pode observar. E de alguma forma, ela está também expondo a própria vulnerabilidade dos sítios arqueológicos na região. Essa seca que aconteceu em 2023, ela foi um ponto de virada, assim, para o início dessa nova fase de pesquisas em Anajás. Durante o último trimestre de 2023, por exemplo, a estiagem foi expor as margens do rio, que em condições normais eles iam permanecer submersos. Mas foi exatamente aí que os moradores começaram a notar a presença de vestígios arqueológicos aflorando, que iam desde cacos de cerâmica, né, até urnas funerárias inteiras. E é preciso dizer e reforçar que esse fenômeno não é um caso isolado. Em várias partes da Amazônia, a seca ela vai revelar também contextos arqueológicos que eram tão inéditos. Mas só para deixar um exemplo, assim, em Manaus a gente tem o sítio Lages. E essa última seca que teve no Rio Negro, a gente foi possível observar algumas figuras, alguns grafismos rupestres que até então não eram vistas desde 2010, né? Mas no nosso caso, especificamente, esse alerta, ele surge da própria comunidade de Anajás, que eles acionam o Ministério Público e o IPHAN, e isso vai desencadear uma vistoria técnica em dezembro de 2023, realizada em parceria com o Museu Guild. Nessa ação, foram identificadas e registrados 4 novos sítios arqueológicos, entre eles o Açutuba, e onde a gente tinha visto pelo menos 7 urnas funerárias expostas, que estavam correndo sério risco de destruição pela erosão do rio. Hoje, após a escavação de dezembro do ano passado, a gente conseguiu mapear pelo menos 15 urnas nesse sítio, e é muito provável que haja muito mais, né? Isso mostra a importância desse local para o estudo da cultura marajoara, né? E a partir desses achados, a gente vai perceber a urgência de estruturar um projeto de pesquisa mais amplo, que levou à criação dessa frente do Amazônia Revelada para o Marajó. Então, de certa forma, a seca ela funcionou como um empurrão para a retomada dessas investigações arqueológicas na região e também colocando evidências um tanto da vulnerabilidade do nosso patrimônio cultural, quanto o papel ativo das comunidades e na sua própria preservação, né? Como que tem sido essa construção coletiva entre a ciência e os moradores locais? A relação entre o projeto e a comunidade de Anajás, ela tem sido construída com base no diálogo, no respeito mútuo, na valorização dos saberes locais e, sobretudo, na articulação de ideias e ações para o desenvolvimento da pesquisa. Desde a vistoria realizada em dezembro de 2023, nós fomos recebidos por comunitários que não só abriram suas casas, como compartilharam conosco suas memórias, os objetos como cacos de cerâmica, bichinhos modelados que eles encontravam nas margens do rio e que fazem atualmente parte de suas coleções domésticas. 2 moradoras da Vila das Pedras, onde a gente identificou 2 sítios, e que se chamam Kátia e Irene, inclusive são irmãs,
Elas compartilharam com a gente suas memórias e acompanharam nossa visita sobre seus territórios durante todo o tempo. Há uma perspectiva muito positiva sobre o desenvolvimento dessa pesquisa arqueológica em Anajás, e essa ideia de valorização do patrimônio, a gente sentiu que é compartilhada pelos moradores. Tem um outro morador que tem colaborado muito com o projeto, que é o horticultor Fabrício Paiva. Ele é um estudioso que desenvolveu uma tecnologia de produção de terra preta inspirada na terra preta indígena, que é essa terra preta encontrada nos sítios arqueológicos e que é extremamente fértil. O Fabrício, ele inclusive mora sobre um dos sítios arqueológicos identificados e ele desde o início se engajou no diálogo sobre a importância de pesquisa nesses locais e no desejo também de desenvolver atividades culturais ali na área. E além disso, a gente tem contado com o apoio contínuo do professor Rocimar Nóbrega. Ele tem sido uma ponte essencial entre o projeto e as instituições locais. E tem contribuído tanto com as ações de mapeamento e as escavações no território, quanto na gestão do acervo existente na Secretaria de Cultura, que já tem uma coleção cerâmica proveniente das pesquisas da arqueóloga Denise Chan e que tem recebido doações de comunitários e os novos achados, desde 2023. E aí, acho que tem também uma outra parte fundamental desse trabalho e que conta com essa interlocução com a comunidade, que é a proposta e desenvolvimento de ações educativas. Nesse sentido, a gente tem contado também com a parceria da professora Mônica Malcher, que atua na Escola Prudência Borges de Menezes. E ela tem nos ajudado a pensar atividades educativas para serem desenvolvidas no município, e inclusive a produção de materiais paradidáticos. Então, a ideia é integrar o patrimônio arqueológico também à realidade das escolas, aproximando os estudantes dessa história que está literalmente debaixo dos pés e construindo junto também essas narrativas sobre o passado e o presente a partir da arqueologia. Maiara, agora olhando um pouco para trás, como que essa etapa dialoga com os ciclos anteriores de pesquisa no Marajó? Bom, a Ilha do Marajó é um território de riqueza rara. Isso tem a ver também com a própria localização do arquipélago, na foz do rio Amazonas, onde esse grande rio vai encontrar o Oceano Atlântico, o que gera assim, um ambiente único em biodiversidade, mas que carrega consigo uma profundidade histórica e cultural. Do ponto de vista arqueológico, eu penso que o Marajó tem sido um cenário central para a arqueologia brasileira, especialmente a arqueologia amazônica. Eu acho que até dizer que a própria história da consolidação da arqueologia como disciplina no Brasil perpassa em grande parte pelo Marajó. Desde o século XIX, por exemplo, a gente sabe que viajantes naturalistas visitaram o arquipélago e ficaram impressionados com a sofisticação das cerâmicas marajoaras. Infelizmente, não é por acaso que muitas dessas coleções, esses artefatos, acabaram compondo coleções de museu fora do Brasil. Mas foi a partir da década de 50 que, de fato, começaram as primeiras pesquisas arqueológicas sistemáticas. O que isso quer dizer? Com métodos científicos e escavações controladas, com registros mais precisos. E esse trabalho foi liderado por 2 arqueólogos norte-americanos, a Beth Bagels e o Clisson Evans, que produziram as primeiras grandes sínteses sobre a cerâmica marajoara. Mas, apesar da importância desses estudos pioneiros, também é preciso reconhecer que eles também trouxeram limitações. As próprias interpretações sobre as cerâmicas no Marajó, que foram feitas pela Beth Megas e o Evans, eles vão reforçar uma teoria chamada teoria da degeneração cultural. O que isso significa, Sugerir que o ambiente da floresta tropical ia impor restrições ao desenvolvimento de sociedades complexas ou sofisticadas, vamos aqui dizer,
E essa leitura hoje é amplamente criticada, porque ela desconsiderava justamente a agência desses povos locais. Mas também eu penso que é um ponto de virada, porque é justamente na década de 80 e 90 que as pesquisas arqueológicas, coordenadas pela Anna Roosevelt, que também é uma arqueóloga norte-americana, ela busca justamente reavaliar esse modelo de degeneração cultural. A Anna Roosevelt ela vai defender que haviam sociedades complexas na Amazônia, com alta densidade populacional, organização social e sofisticados sistemas de manejo ambiental. É através da datação radiocarbono que a Anna Roosevelt ela vai revisitar as cronologias de ocupação marajoara. E ela vai sugerir que essas sociedades complexas marajoaras elas já existiam por volta de 400 anos antes de Cristo. E teve uma ocupação longa, até cerca de 1.300 anos depois de Cristo, que vai confirmar uma longa duração e estabilidade dessas sociedades no Marajó. Mas nessa história de pesquisas arqueológicas na Ilha do Marajó, é nesse momento que a gente tem a chegada da arqueóloga Denise Chan, entre o final da década de 90 já no início dos anos 2000. A Denise Chan é a primeira arqueóloga brasileira a se debruçar de fato sobre o Marajó, e de forma contínua e sistemática. Eu penso que a Denise trouxe um olhar mais afiado para a iconografia dessas cerâmicas, e ela vai revelar como os desenhos e as formas falam sobre as hierarquias, os papéis de gênero, as cosmologias. Ou seja, ela lê a cerâmica como se fosse um texto sobre o mundo marajoara. E além disso, a Denise ela liderou escavações na região do Alto Rio Anajás, onde ela identificou vários sítios arqueológicos, ajudou a formular uma nova interpretação sobre essa organização política da região em um sistema de chefias regionais articulados, né? Mas talvez, eu penso assim que talvez um dos maiores legados dela tenha sido o diálogo contínuo com as comunidades locais. Por exemplo, a gente vê nos relatórios da Denise as próprias ações de educação patrimonial, as oficinas e diversas publicações de materiais paradidáticos que ajudariam e ajudaram, de certa forma, os próprios moradores a se reconhecer como parte dessa história. Bom, agora, quase 20 anos depois dessas contribuições fundamentais, a arqueologia do Marajó ela entra num novo ciclo, em um ciclo que nasce a partir das próprias demandas das comunidades, moradores preocupados e interessados em compreender melhor o passado do seu território. E eu penso que é simbólico esse novo movimento esteja sendo conduzido por uma equipe de arqueólogas, muitas delas da Amazônia, com diferentes formações. E talvez esse pluralismo de olhares e que permite que a arqueologia vá além da escavação. Ela se torne também um compromisso com o presente e com o futuro. E mais do que isso, revela também que é uma arqueologia comprometida, uma arqueologia que escuta, que dialoga, que se alinha também com os saberes das populações locais. E Erendira, tem um aspecto simbólico muito forte em tudo isso. Qual o impacto de termos mulheres, especialmente mulheres amazônicas, liderando esse tipo de trabalho? Bom, isso representa muito. A arqueologia no Marajó e na Amazônia como um todo, ela tem uma trajetória marcada pela presença e contribuição de mulheres. Desde as pioneiras, como a arqueóloga Betty Meggers nos anos 1950, passando por Anna Roosevelt e Denise Chan, já nos anos de 1980, 1990, até as gerações mais recentes. A nossa equipe, ela se insere com muito orgulho nessa linha do tempo. Hoje o projeto conta com 5 coordenadoras mulheres, cada uma com uma trajetória e uma expertise diferente. Nós somos arqueólogas, gestoras, educadoras, curadoras. Essa diversidade de olhares tem sido essencial também para dar conta da complexidade do trabalho que a gente desenvolve. Um ponto bem importante é que entre essas 5 coordenadoras temos 3 pesquisadoras amazônidas,
o que fortalece a representatividade e traz perspectivas situadas para a pesquisa. E a gente tem plena consciência de que isso é só o começo. Nossa expectativa é seguir incorporando cada vez mais pesquisadoras ao longo do desenvolvimento do projeto, inclusive jovens que venham a se formar nos próximos anos. A gente quer construir um projeto que forme redes e que ajude a consolidar uma arqueologia cada vez mais diversa, acessível, representativa e comprometida. A gente acredita que a colaboração e escuta são formas potentes de fazer ciência. E mais do que estar em funções técnicas, nós estamos ocupando também espaços de decisão, de articulação política e de protagonismo nas pesquisas. Então, a gente espera que esse caminho possa inspirar outras mulheres, assim como nós fomos inspiradas por tantas que vieram antes. E posso dizer que a gente quer dar continuidade a essa presença feminina nos espaços de produção de conhecimento, mostrando que, sim, as mulheres têm lugar onde quiserem, inclusive liderando projetos na arqueologia amazônica. E falando em tecnologia, como que o Wilder e os saberes tradicionais estão se encontrando na prática das escavações? O nosso projeto ele tem como objetivo identificar sítios arqueológicos em diferentes partes da Amazônia. E quem costuma ajudar a gente nisso, nesse processo de identificação de sítios, são as pessoas que vivem nesses locais, nessas regiões. São os moradores que vão notar a presença de fragmentos de cerâmica nas suas roças, ou escutam algumas histórias sobre as pedras de índio no meio da floresta. Enfim, é ouvindo essas pessoas que a gente decide onde usar a tecnologia do LiDAR, onde a gente decide fazer esse escaneamento aéreo para enxergar essas estruturas escondidas sobre a vegetação. Um exemplo bacana foi na comunidade do Francês, em Anajás, essa comunidade fica às margens do rio Mocões. Quem apontou essa área como potencialmente arqueológica foi o professor Rosimar. O Rosimar é essa figura autodidata, e conversando com os moradores e explorando o próprio município de Anajás, percebeu que ali poderia haver algo importante. Então, em dezembro do ano passado, a gente foi até subir o rio Mocões, conversar com a comunidade e iniciar essa parceria. A próxima etapa agora é voltar no trabalho de campo, olhar junto essas imagens do LiDAR e visitar os pontos mais promissores. Enfim, no final das contas, a ideia é mapear esses sítios e ajudar na proteção desses territórios. Até porque a Constituição brasileira garante que esses lugares com sítios arqueológicos são protegidos como patrimônio cultural brasileiro. Agora, Erendira, olhando um pouco para frente, quais são os próximos passos dessas escavações e do estudo das urnas encontradas? Os próximos passos dessa pesquisa, eles envolvem tanto o aprofundamento dessa pesquisa em campo, quanto o cuidado com as peças que já foram resgatadas. Nesse momento, a gente está trabalhando num plano de gestão colaborativa do acervo. Ou seja, nosso objetivo é que parte das urnas encontradas sejam restauradas no Museu Guild com apoio técnico especializado e que, depois de restauradas e estabilizadas, elas retornem a Anajás para compor um acervo público local acessível à comunidade. Uma dessas urnas, inclusive, resgatada em 2024, ela foi deixada intencionalmente na Secretaria de Cultura do município. A proposta é que ela seja restaurada no próprio território e possa ser utilizada como ponto de partida para ações educativas. Além disso, temos previstas novas etapas de campo. A ideia é tanto mapear e cadastrar outros possíveis sítios arqueológicos nessa região, e para isso nós temos a tecnologia LiDAR como aliada, quanto a aprofundar as investigações nos sítios já identificados, como Açaituba, o Laranjal e os sítios Pedras.
A nossa equipe reúne especialistas como, por exemplo, em cerâmica, arqueobotânica, pedologia, geoprocessamento, o que nos permite pensar a pesquisa de forma integrada, analisando não só os objetos, mas também a paisagem, os vestígios de solo e as relações dessas antigas sociedades com os rios, as matas, ou seja, o território como um todo. Em relação às peças que já foram coletadas, elas estão atualmente em processo de restauro e conservação. Por serem materiais extremamente frágeis, exigem não apenas equipamentos adequados, mas principalmente profissionais especializados, sobretudo conservadores com experiência em material arqueológico. Isso para garantir que essas urnas possam ser preservadas com segurança. Todo esse processo ele está sendo cuidadosamente documentado e compartilhado com os nossos parceiros em Anajás, que por sua vez compartilham com a comunidade. No fundo, o que a gente quer é que o trabalho de pesquisa seja também um trabalho integrado de cuidado e de construção coletiva da memória, que cada urna restaurada, cada fragmento estudado, cada ação educativa realizada fortaleça o vínculo entre as pessoas que participam do projeto e que a comunidade possa assumir um protagonismo na gestão desse patrimônio. E os desafios? O que ainda é preciso para garantir a continuidade do projeto? Bom, eu acho que um dos maiores desafios desse projeto é justamente transformar ele em um processo contínuo, porque isso exige tempo, escuta, presença, nesse território, o que por sua vez depende de recursos, estrutura institucional, continuidade nas parcerias estabelecidas. E por mais que a gente tenha buscado criar relações sólidas, a gente sabe que manter essas conexões exige um esforço permanente. Então, um dos nossos objetivos tem sido garantir que esse trabalho ele não pare entre uma etapa e outra. Por exemplo, atualmente nós estamos trabalhando nas atividades de curadoria desses acervos, tanto em Belém, no Museu Emílio Guild, quanto em Anajás, na Secretaria de Cultura. E também pretendemos iniciar em breve ações educativas locais e planejar essas próximas etapas de campo. E com relação a isso, o projeto Amazônia Revelado ele tem sido fundamental para a continuidade desse projeto. A gente também enfrenta alguns desafios técnicos, principalmente relacionados à conservação das peças e, sobretudo, das urnas funerárias, porque isso exige laboratórios especializados, materiais adequados e profissionais que sejam capacitados. Nesse sentido, é de se pensar que a própria devolução das urnas para Anajás, ela vai depender de uma logística super cuidadosa e justamente da viabilização de espaços que sejam apropriados, para recebê-las e expô-las com segurança. E fora isso, a gente tem também o desafio de tornar a arqueologia mais acessível, mais próxima das pessoas. Nossa ideia é que esse conhecimento produzido circule, que seja apropriado pelas comunidades e que ajude a fortalecer esse sentimento de pertencimento com relação à história local. Isso tem relação com manter as redes de diálogo ativas, de criar materiais de comunicação, atividades na escola, exposições, ou seja, de manter essas trocas constantes. Bom, apesar desses muitos desafios e propostas em andamento, a gente segue com uma equipe extremamente comprometida e com parcerias sólidas em Anajás. E esse envolvimento da comunidade tem sido essencial e confirma para a gente essa importância de continuar o trabalho de forma articulada. Acho que nosso foco principal
é fortalecer essa colaboração com os parceiros locais e construir conjuntamente esses espaços e estratégias de gestão para proteção e socialização do patrimônio arqueológico. Fica o espaço aqui para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a ti, Luiz, pelo espaço generoso, uma forma da gente comunicar um pouco das pesquisas que estão acontecendo no Marajó. Espero que esse podcast chegue em mais pessoas do Marajó especificamente e deixe esse espaço para comunicação e contato direto. A gente quer que cada vez mais a arqueologia se aproxime mais dessas pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade da gente divulgar um pouquinho dos nossos trabalhos. Maiara e Erendira, muito obrigado por todos os pontos que vocês compartilharam com a gente, com todo o que foi possível falar sobre essa etapa da pesquisa. Nos interessa muito ajudar a documentar algo que está muito relacionado com o que a gente já sabe, mas o que a gente pode entender ainda mais da nossa própria história. Muito obrigado a você também que acompanhou o podcast Ecos do Marajó, episódio 30. Se você tiver interesse em outros episódios, pode seguir aqui Marajoando Cultural em diversas plataformas digitais e procurar o episódio que possa lhe interessar. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo. Tchau, tchau.